Então, nós estamos aqui, né, com o enfermeiro Leonel Alves do Nascimento. Ele é um doutor em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Ele também é um enfermeiro no Hospital Anísio Figueiredo e também ele é um enfermeiro empreendedor, sócio da startup AOSO, Assessoria e Consultoria em Saúde. E ele vai falar especialmente para nós hoje sobre a elaboração e validação da proposição do diagnóstico de enfermagem de sede perioperatória. Então, como Vailio, né, eu espero que esteja bem e quero que se fale um pouco do seu trabalho. Opa, boa tarde a todos. Eu estou super bem, Maria. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu vim partilhar um pouco da minha experiência enquanto pesquisa de doutorado, né? Como você disse, o título foi Elaboração e Validação de uma Proposição Diagnóstica para sede perioperatória. E foi um trabalho inédito, um trabalho que trouxe muita alegria para a gente em fazer enquanto grupo de pesquisa, né? Então, antes de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, eu tenho que trazer um pouquinho do histórico do nosso grupo, né? Nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em sede, o GPS, ele já tem 12 anos de formação, né? E nós estudamos principalmente a sede no paciente cirúrgico, tanto antes dele ir para a cirurgia como depois, né? Então, como fruto desse trabalho todo do grupo de pesquisa, nós temos 38 artigos publicados, nós temos vários alunos que passaram de pesquisas em iniciação científica, alunos que fizeram TCC com a gente, alunos que fizeram o seu TRE de residência com a gente também, alunos de mestrado e agora alunos de doutorado. Nós temos 3 doutores que voltaram a sua pesquisa para a sede e que já conseguiram defender suas teses, né? Então, me fale um pouco do seu trabalho especialmente, né? Por que ele é considerado uma inovação? Eu quero que Sim, você conte para os nossos colegas, né? Porque é para a enfermagem paranaense que você está falando. sim. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre sede. O que a sede representa para o paciente cirúrgico, né? Ela tem uma altíssima prevalência, ela vai ali de 79,5% a 90,8% dos pacientes adultos reclamam de sede no período perioperatório, né? E 88% das crianças também referem esse desconforto. E o que a gente observa? Que além dessa alta prevalência, a sede traz um monte de experiências negativas para o paciente. Então, ele tem sentimentos de angústia, ele tem sentimentos desagradáveis fisicamente, como a boca seca, os lábios rachados. E esse sentimento de sede, esse desconforto, ele é sempre presente, né? Não é uma coisa que ele consegue desligar, ele consegue se entreter com alguma outra coisa e ele para de ter sede, né? A sede está sempre presente ali, né? E o que a gente percebeu? Que com toda essa trajetória de pesquisa do grupo, nós não tínhamos e não temos ainda um diagnóstico de sede perioperatória, né? Em nenhuma taxonomia, tanto taxonomias nacionais como internacionais, a gente fez uma ampla busca, uma busca bem detalhada nessas classificações e a gente não encontrou nada, né? E aí veio a grande questão da minha pesquisa, a minha tese de doutorado, que foi onde eu defendi a tese que existe um grupo de indicadores clínicos, fatores etiológicos, que são representativos do fenômeno da sede perioperatória, né? Então, aí que está o grande poder de inovação do meu estudo, né? O desenvolvimento de um diagnóstico novo, nós focamos esse desenvolvimento para o padrão de taxonomia da NANDA Internacional, porque a gente entende que a NANDA é o maior sistema de classificação de diagnósticos que a gente tem, né? Então, esse foi o meu trabalho de doutorado. E por que ele é criativo? Porque eu acho também, né, que tem uma questão. Não é só desenvolver inovativamente um novo diagnóstico. Como é que vai para lá? Como é que vai ser aceito? E o que tem nisso de criativo? Porque isso também é um processo, né, que tem que ser vivido. Sim, a gente viu que o grande processo criativo por trás desse diagnóstico, dessa formulação desse novo diagnóstico,
é o potencial que ele tem de atingir enfermeiros de todas as partes do mundo. Então, imagina assim, tem um enfermeiro lá na China, os chineses gostam de estudar os nossos artigos, a gente tem várias pesquisas que eles replicaram lá, enfermeiros da Turquia também replicam os nossos estudos, né? Imagina que esses enfermeiros, eles entrem na Nanda, eles têm acesso a esse diagnóstico. Então, um diagnóstico formado pelo nosso grupo, ele abrange todos os pacientes do mundo inteiro. Então, tem um potencial assim que é incalculável, né, de benefícios para esses pacientes. Trazendo isso uma linguagem classificada, uma linguagem padronizada, onde o que eles, quando eles referem ao sintoma, a experiência da sede, a gente entenda como sede, como a gente propôs, né? Tá, então assim, ó, o que você pode me dizer um pouquinho, né, sobre as características desse trabalho, desse teu produto? Você pode dizer assim para a gente, por exemplo, dá um exemplo lá para nós, como que esse diagnóstico, pegando uma subclassificação ali, como que ele poderia ser para o enfermeiro que está ouvindo, para uma equipe de enfermagem que está ouvindo? Conta para nós, assim, para divulgar Sim. mais. O que é bacana nisso? Imagina um enfermeiro, então, que esteja trabalhando com paciente centro cirúrgico, né? Quando você tem uma classificação, um estudo diagnóstico desse paciente, ele começa a prestar atenção nos fatores relacionados, por exemplo. Ele sabe que o paciente está de jejum, ele sabe que o paciente passou por um procedimento agressivo, onde ele teve sangramento, onde ele ficou com o tempo exacerbado com a boca aberta por causa do tubo, né? E teve um ressecamento importante da boca, dos lábios, onde ele usou uma série de medicações, por exemplo, atropina, que medicações que interferem na produção de saliva, né? Então, ele olhando esses fatores que levam o paciente, esses fatores desencadeantes, ele começa a pensar assim, esse paciente tem um alto risco para ter sede. Uhum. Ele fazendo isso, muda uma chave no cuidado ali, que é o quê? Ele começa a observar, então, se esse paciente tem todos esses fatores relacionados, eu vou observar se ele tem alguma das características definidoras da sede. Então, ele olha, o paciente está com boca seca. O paciente referiu sede, referiu vontade de beber água. E uma série de outras características que vão guiar o enfermeiro a fazer o quê? A fazer um cuidado específico para o manejo da sede, para a gente parar de ter um pouco essa visão ampla de que a enfermagem está lá para ajudar no que der, mas não, a gente precisa ter cuidados específicos, como a gente tem para dor, por exemplo. Então, eu vou lá e aplico um analgésico, vou lá, observo o paciente se ele tem algum sintoma de agravamento do processo cirúrgico. Então, a sede, eu tenho uma série de intervenções que, através dessa identificação diagnóstica, o enfermeiro pode aplicar, né? E que impactos que você acha que esse teu elaboração e validação da proposição pode trazer para a prática? Você já falou que até internacional acontece isso, mas imediato, o que você acha para os enfermeiros paranaenses? Se eles começarem lá, pegarem tua tese, ler, estudar um pouquinho, o que vai impactar? Sim, pensando aqui mais localmente, principalmente a identificação da sede como um diagnóstico de enfermagem, né? Ele identificando que a sede é um diagnóstico de enfermagem, ele é passível de uma resolução por ações de enfermagem, ele consegue mudar a prática dele, né? Então, inúmeros pacientes sofrem com uma sede, muitos profissionais ainda têm uma visão assim, que a sede, ela é um preço que o paciente tem que pagar. O próprio paciente acha isso. Ele foi orientado lá no pré-operatório que ele não pode beber de forma alguma água, porque ele vai vomitar, daí ele pode até morrer. Então, ele não vai beber e ele não vai falar para você que está com sede também, né? Então, uma mudança desse comportamento, uma mudança desse conhecimento, desse mito que a gente tem, né? Esse eu acredito que seja uma dos impactos assim mais locais e mais rápidos que a gente tem, né? É lógico que incorporando o diagnóstico na taxonomia da Ananda, isso abre um leque de possibilidades muito grande, né? Então, assim, tanto essa questão internacional de todos os enfermeiros terem acesso a esse diagnóstico, você começa a ter também repercussões nos outros sistemas de classificação, como a NOC, a NIC, né? Isso é uma coisa bem interessante. Fora, professora Lacerda, assim,
os impactos que a gente tem no ensino, né? Imagina as academias ensinando os jovens enfermeiros que eles precisam identificar a sede, que eles podem ver o paciente de uma forma mais ampla e focada nesse diagnóstico, né? A minha tese também serve, também é uma possibilidade de, como que eu posso te dizer, como uma base, uma estrutura para que outras formulações diagnósticas apareçam, né? Então, a gente tem uma parte metodológica bem interessante. Nós temos um grupo, até em reuniões da NANDA, o Brasil é muito forte na questão do diagnóstico de enfermagem, tanto na proposição como avaliação e validação de estruturas diagnósticas, né? Sim, Principalmente ali quando a gente pensa no Nordeste, o professor Marcos Vinícius, o Marcos Brandão, outros professores são muito fortes nisso. E os grupos então, de pesquisa deles são referências na Nanda, é né? verdade. E vocês Então, mostraram esse trabalho para eles, né? O senhor Marcos sim, Brandão é muito interessante, muito o mesmo. professor Marcos Vinícius, da Universidade do Ceará, ele Também. foi meu co-orientador, Ah, né? que Uma ótimo. coisa bacana no nosso grupo é que a gente entende bastante de sede, né? Nós somos especialistas nisso, mas nós não somos especialistas em diagnósticos ou Sim, formulações ou como validar um diagnóstico novo, né? E a gente tem uma tranquilidade muito boa, assim, de reconhecer isso e sim, buscar parcerias sólidas, né? com E a certeza. proposição, o convite do professor Marcos Vinícius de ser o meu orientador na tese do doutorado, ela vem mais nesse fortalecimento, Que né? bom, muito Sem bom. ele, a gente não teria caminhado aí tanto quanto que a gente caminhou, né? Então, assim, ó, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você assim, como que você divulgou o seu trabalho? Como está divulgando? Sim, olha, são várias frentes, né? Principalmente, assim, durante o doutoramento, participação de congressos, então, tanto congressos nacionais, a gente foi num congresso da ORNI, que foi em Cancún também, que foi muito interessante, a gente conseguiu vários contatos pontuais e diferentes ali, né? Tivemos a publicação, a minha tese ela originou 3 artigos, 2 artigos já foram publicados. O primeiro da análise de conceito do diagnóstico foi publicado na Rebem. O segundo artigo foi publicado na revista da Ananda, então uma revista bacana para essa Internacional, questão do diagnóstico. E o terceiro artigo que originou da minha tese, ele está em processo de análise da revista da AORN, que é a Associação dos Enfermeiros Norte-Americanos, de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, né? certo. Uhum. Fora isso, a gente tem também uma participação ativa nas redes sociais, então, colocando informes, colocando resultados de pesquisa. E agora o desdobramento também para a nossa startup, a Oaso, que muitos desses resultados estão sendo divulgados por ali também. Então, tá bom. Leonel, olha, eu agradeço muito, em nome do conselho, né, da Semana Brasileira de Enfermagem, aqui, da Semana de Enfermagem, nós agradecemos muito a tua participação, tá? E desejamos muito sucesso, tá? Opa, muito obrigado. Eu também queria estender meus agradecimentos pelo reconhecimento, pelo convite de poder participar com vocês e me coloco à disposição, né, para Então, tá todo bom. mundo que está vendo, Tá podem bom. entrar em contato com a gente. Tá bom, meu querido. Sucesso, tá? Obrigado. Até mais.